Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico aqui da Consulte e estou aqui de volta no nosso Momento Consulte, atendendo uma sugestão da nossa consulente, da nossa amiga, daquela que nos acompanha, a Giane Hildebran. A Giane trabalha numa indústria do setor alimentício animal, aqui no interior do estado, e que tem uma unidade também lá no estado de São Paulo, e eu tomo a liberdade de citar o outro amigo, companheiro dela, porque a discussão gerou entre os dois, o David, lá em São Paulo, ambos sob a tutela de um grande amigo, aí, o Alcimei, trazendo uma questão bastante interessante, porque embora ela fizesse aqui, era centralizada a contabilidade de São Paulo, então trabalha de forma integrada para evitar problemas, né? E naturalmente houve um descontrole da informação e entramos os três aqui na discussão até chegarmos. Isso é importante porque nós buscamos a verdade. A história é a seguinte: eles fizeram uma importação de insumos em determinado mês e se constatou um recolhimento maior do ICMS. E a primeira pergunta dela: olha, eu posso restituir o imposto que paguei maior? É um direito claríssimo. Pagamento indevido, a partir de 85, lá do regulamento ICMS, e cada regulamento tem o seu. Se você recolheu indevidamente, você tem que pedir restituição. Detalhe, cabe a você fazer prova que efetuou o recolhimento maior, juntando toda a documentação e informando o que é que você deu. Eis que eu perguntei a ela, e aí é que começaram a surgir novas informações. Perguntei, mas este valor que você recolheu a maior, você já efetivamente passou o período de apuração? Porque tem gente que lança no livro e diz que pagou, porque já resolveu. E aqui é importante separar o conceito. É pagar mesmo, ou seja, já passou o período de apuração e o dinheiro já foi aos cofres públicos. Por quê? Se eu constatar o recolhimento, mesmo que seja no cash, porque em alguns casos a importação é cash, no próprio mês da importação, eu não trato de restituição, eu trato de recuperação. A lei autoriza isso, né? Principalmente se eu tenho direito ao crédito, né? E foi indevido, eu posso recuperar. Mas passado o período, isso está lá no artigo 29 do nosso regulamento do ICMS, e os regulamentos todos tratam disso. Mas passado o período, e já tendo ocorrido o recolhimento, a regrinha é lá do artigo 85. E aí você tem que fazer um requerimento, tem que aguardar uma autorização, e se em até 90 dias não houver retorno, você lança crédito lá no bloco de ajustes. Esse é o caminho padrão. Mas a coisa evoluiu, né, trocando informações. E primeira pergunta, os valores envolvidos. Sim, porque se nós formos pegar lá no artigo 87, parágrafo 2º e 3º, existe uma regrinha de simplificação na linha do Código de Defesa do Contribuinte do Estado do Paraná, né? A Lei Complementar 105, que diz o seguinte, estadual, que diz que quando houver situações de injustiça, a lei deverá considerar a eficiência, a justiça, e nesse caso o próprio regulamento traz uma regrinha de ouro. Até 1.000 UPFs eu posso lançar direto a crédito no antigo livro de apuração, no campo outros créditos, hoje bloco de ajustes. Opa, mesmo tendo passado o período, mesmo tendo passado o período. Ou seja, acima de 1.000 UPFs, unidade padrão fiscal do Estado, eu teria direito a isso. Daí você me pergunta, tá, Gilberto, qual é o valor da UPF? O que é isso? A UPF é uma unidade de real, que varia mensalmente. Então, no mês de outubro, ela vale R$ 138,95. No mês de setembro, ela valia R$ 138,98. Então, ela pode subir, pode variar um pouquinho mais. E no dia em que você faz o pedido, você converte e multiplica, né, para ter o valor para saber, né? E isso é para saber o valor exato, tá? Para a restituição, a partir do momento que você protocola, existe uma correção pelo valor de FCA, é outra coisa, tá? O fator de conversão e atualização, todo mês também muda, é outro índice. Então você divide o valor pela quantidade de FCA e recupera. Esse só vai corrigindo, porque é a reposição do valor de face da moeda, é a correção propriamente dita. Então uma coisa é o PF, como padrão de referência, outra coisa é a FCA para recuperação. Desfeita a confusão, nós voltamos, tá? Mas o que são 1.000 UPFs? Pegando em valores agora, 1.000 vezes 138, basta multiplicar e você vai ver o valor que dá. E ela falou, tá, mas as minhas importações dão mais que isso.
Eu disse, como é que é o parâmetro? Ele falou, quantas importações eram? Ela me falou aproximadamente 3. E aí eu perguntei, tá, mas essas 3 importações, essas 3 guias de importação, estão na mesma nota fiscal? Isso é importante? É, porque a regra está no regulamento, é a 1.000 UPFs por evento. E o que é um evento para efeitos de ICMS? Está lá no SPED, tem todos os conceitos, notas técnicas. Evento é o que aparece dentro do documento fiscal. Você produziu um evento, emitiu um documento, você produziu um evento. Aí fica a dica para quem quiser importar vários itens, várias guias, assim, várias notas, porque daí você tem vários eventos. No caso dela, em especial, ela tinha 3 eventos, porque eram 3 notas fiscais distintas. Gilberto, eu posso me valer da 1.000 UPFs para cada uma delas? Sim, porque a lei fala por evento. E ela tinha 3 eventos, então, na verdade, no caso dela, iam dar 3.000 UPFs. Não porque ela estaria extrapolando, mas porque ela tem 3 eventos distintos. E o texto fala em recolhimento. E é importante observar, este caso, daí a pergunta, mas eu dependo de autorização. Não, a autorização é quando o valor supera, e aí você tem que aguardar o aval, a autorização. Passados 90 dias, você vai lá e faz a recuperação direto no bloco de ajuste e fica aguardando pelo prazo prescricional de 5 anos que o fisco venha homologar ou questionar. Não, você não tinha direito àquele valor, você vai ter que se tornar. Né? Vai ter que recolher porque apropriou indevidamente. O fisco pode entender, inclusive, caso de multa, porque todo crédito indevido tem uma multa de 60% sobre o valor aproveitado indevidamente. Então, o que é que fica de dica aqui, além disso que nós falamos? Dentro do próprio período, vão lá no artigo 29, e vocês vão ver que nesse caso em especial, tá, eu posso recuperar. Ou então, estando dentro desse valor de 1.000 UPFs, tá, eu também posso recuperar. Isso não quer dizer que o fisco não possa ir lá verificar. E detalhe, evento. No caso dela, eu pude somar as 3.000, porque eram 3 eventos distintos. Era essa informação, bem rapidinha, e olha, a conversa nossa evoluiu, nós tivemos o David no meio, e a gente foi evoluindo juntos na questão, porque há muitas informações que foram sendo coletadas e nós estamos construindo uma resposta, o que deu realmente um prazer tanto para ela quanto para mim, porque ambos aprendemos muito. Você, quando vai tomando conhecimento do problema do cliente, você vai evoluindo. Então fica a dica, procure antes verificar, não vá efetuando, tomando. Tem dúvidas? Conversa. Procure seu contador, procure seu consultor, procure a pessoa que pode te apoiar. Certamente ele estará sempre à disposição para atendê-lo. Dito isso, o objetivo hoje era mostrar a diferença entre restituição e recuperação, sempre lembrando que a palavra restituição é um gênero em que o Estado tem que devolver algo que é seu e por alguma razão foi parar com ele. E ela tem 3 modalidades. A restituição propriamente dita, eu recolhi e eu quero que você me devolva. Isso é feito mediante requerimento, está lá no artigo 85, no nosso caso. Eu tenho que fazer prova, eu tenho que aguardar, e aí entra o aval, a posição do auditor, por isso que ele tem uma sanção final. A segunda é a recuperação. A recuperação, do ponto de vista específico, genericamente, não deixa de ser uma restituição, só que é uma forma mais prática porque a lei prevê mecanismos de simplificação usando o Código de Defesa do Contribuinte, aplicando aí a justiça fiscal, que aliás hoje é um princípio constitucional, conforme o artigo 145, parágrafo 3º da Constituição, implementado aí pelo emenda constitucional 132 de 2023. E a terceira forma de restituição é o ressarcimento. O que é ressarcimento? O ressarcimento é uma restituição. Só que quem está pedindo não tem como aproveitar. Por exemplo, empresa do Simples. Olha, o que eu faço com isso aqui? Eu não tenho como usar. Você pode negociar com um terceiro. Então, ressarcir significa dizer que você pede e já diz, olha, e você pode negociar com qualquer pessoa. Olha, você quer receber esse crédito, você me dá em mercadoria, coisa parecida, você elenca a pessoa, depois emite uma nota, tem CFOP para isso. Tá? Bom, feitas essas diferenças, esperando ter esclarecido, agradecendo a nossa querida Giane, do exemplo, eu falei que ia citar o nome dela e pedi autorização, para citar. Foi uma dica muito bacana, foi uma conversa bastante longa, nós evoluímos. Falei, em homenagem a você, vou referenciar, você pode referenciar. Minha querida, tá aí o recado, você fez por merecer, porque o tema é muito interessante, a discussão foi muito produtiva, muito interessante, e todos nós evoluímos. Fica aqui, então, o convite para uma próxima oportunidade, sempre lembrando,
alguns recadinhos aí paroquiais que nós temos. Aqui embaixo você tem uma sinetinha para você fazer o seu registro, para você se cadastrar. Toda vez que nós tivermos um vídeo novo da Consult, você vai ser notificado. Olha, vídeo novo da Consult, né? Ou então, vai ver o xarope do Gilberto falando alguma coisa, né? Segundo, você tem um espaço de comentários ou embaixo do próprio vídeo, ou, em preferindo, poderá fazê-lo por meio do nosso e-mail, que está aqui embaixo também, que é o momentoconsult@consult.com.br, onde você pode eventualmente perguntar, olha, faltou isso, faltou aquilo, não entendi bem aquilo. Nós estamos aqui para atendê-los, esse é o objetivo. E estamos com essa intenção porque nós entregamos produto de qualidade. A prova é que a nossa frequência de seguidores está aumentando e nós pedimos que você comente, compartilhe, porque a informação tem que ser repassada. Dê um likezinho, o like é importante por conta dessas coisas de algoritmo, para você ganhar relevância. Fica aqui o convite, então, de nos acompanhar, não só por aqui, mas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, no Facebook, da Consult e os nossos particulares. Então, vai lá, procura Gilberto Meira, com JL, não sei o meu querido pai, sou eu que naturalmente tenho. Então, fica a dica, nós sempre informamos lá. E por que nós informamos lá? Antes de colocar aqui. Porque aqui nós temos uma questão de compliance, nós temos que primeiro validar a informação, porque é o nome da empresa que está em jogo, nós temos que respeitar. E na rede social nós falamos em nosso nome, nunca esquecendo, dizendo que eu sim sou Consult. E eu tenho muito orgulho de ser. Aliás, eu faço exatamente na comemoração do mês em que nós completamos 48 anos. Há 48 anos atrás, no dia 21 de outubro, nascia essa empresa que nós temos orgulho aqui de trabalhar há mais de 20 anos. Fique conosco, seja bem-vindo e até uma próxima oportunidade.